Olá, pessoal, e vamos para mais uma correção de simulado. Se você está chegando ao canal agora, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana no canal fazendo a correção de questões elaboradas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, olha, já se inscreva no canal, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo, tá? Então, já se inscreva no canal, não deixe para depois. Aqui abaixo eu vou deixar o link. Nesse link, por meio desse link, né, você vai ter acesso ao nosso grupo gratuito de estudos. Nesse grupo, nós disponibilizamos esse material aí, ó, o simulado que é corrigido durante a semana aqui no YouTube. Então, os nossos alunos lá do nosso grupo gratuito, as pessoas que estão conosco lá no grupo, elas recebem o simulado com antecedência, fazem as questões, anotam as dúvidas e depois vêm aqui e assistem a correção de cada uma das questões, tá? Então, o link para que você tenha acesso a esse grupo vai ficar aqui disponível na descrição do vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para o nosso curso Desbancando a Banca. É o nosso curso completo de língua portuguesa, tá? E é para quem já tem muita base em português e é também para quem não tem base nenhuma. Patrícia, eu tenho muita dificuldade em português. Português sempre foi a pedra do meu sapato, mas agora não vai ser mais, tá? Esse curso é para você também. Pode ter certeza de que você vai conseguir acompanhar, tá? Porque todos os conteúdos lá no curso, eles estão bem encadeados, bem ligados um ao outro. Pensamos, estruturamos o curso justamente para contemplar todo o público, tanto quem não tem base em língua portuguesa, quanto quem já tem base em língua portuguesa e quer apenas revisar alguns conteúdos, reforçar ali algumas ideias, tá bom? Então, se você tem base, é para você o curso. Se você não tem base, também é. O link para que você adquira esse curso, você que está se preparando para qualquer banca, tá? Esse curso é para você. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Clicando no link, você já vai ser direcionado para a plataforma, ok? Então, olha, sem mais delongas, bora, 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 porque quem quer passar não enrola. Vamos à correção do nosso simulado. Essa semana é um simulado aí com questões organizadas pela Banca IBAD que vem aí arrasando, né? Organizando vários concursos importantes. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão 1 diz assim: abaixo foram feitas alterações na redação do fragmento, mas sempre há um traço que trai a idade. Das alterações feitas, está em desacordo com as normas de concordância da língua a seguinte. Observem que aqui, ó, a banca nos trouxe o verbo haver. E o verbo haver, gente, quando você puder substituí-lo por existir, quando você puder substituir o verbo haver por existir, o verbo haver, ele vai ser chamado de verbo impessoal. Como o verbo impessoal, ele vai nos trazer uma oração sem sujeito e ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, ok? Vou só verificar aqui como está aparecendo para vocês. Certo. Então, o verbo haver, quando puder ser substituído por existir, ele vai ser um verbo impessoal, vai nos trazer uma oração sem sujeito e vai ficar na terceira pessoa do singular. Como assim? Olha, se eu escrever aqui, ó, a
mulheres na rua. Há mulheres na rua. Observem que apareceu o verbo haver. O que você vai fazer quando você se deparar com o verbo haver? Você vai tentar substituí-lo pelo verbo existir. É sempre possível? Não, mas você vai tentar. Vai tentar substituí-lo por existir. Ao invés de há mulheres na rua, eu poderia dizer existem mulheres na rua. Observem que nós conseguimos aqui substituir o verbo haver pelo verbo existir. Se você conseguiu substituir o verbo haver pelo verbo existir, o que aconteceu ali? O verbo haver, ele foi empregado como um verbo impessoal. Um verbo impessoal, e aí ele tem de ficar sempre no singular, na terceira pessoa do singular, tá? Se eu dissesse assim, vou colocar mais um exemplo aqui. Havia. Havia mulheres na rua. Eu poderia dizer que então existiam mulheres na rua, ok? Eu pude substituir o verbo haver pelo verbo existir. Isso significa que esse verbo haver, ele é um verbo impessoal e precisa ficar na terceira pessoa do singular. De forma que, se aqui, ó, estivesse assim, haviam mulheres na rua, estaria errado. Por quê? Porque o verbo haver, nesse contexto, ele é impessoal. Eu posso substituir por existir. Então, ele não pode flexionar. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular, ok? É com essa ideia que a banca trabalhou aqui na questão de número 1. Agora, gente, algo que é muito importante também. O verbo haver, quando ele puder ser substituído por existir, ele será um verbo impessoal e vai ficar na terceira pessoa do singular. Agora, preste atenção. O verbo existir, ele não é um verbo impessoal. Se o verbo que aparecer escrito for o verbo existir, ele é um verbo pessoal. Ele é um verbo pessoal. Ele tem sujeito. E aí você vai precisar procurar o sujeito dele, tá? Se o verbo que aparecer escrito for o verbo existir, esse verbo ele tem sujeito e você vai procurar o sujeito dele. Existiam mulheres na rua. Ó, o verbo que apareceu escrito foi o verbo existir. Então, você vai procurar o sujeito. Como que nós procuramos o sujeito? Perguntamos ao verbo o que ou quem, né? O que ou quem. O que existia na rua? O que existia? Mulheres. Então, mulheres aqui é o sujeito, ok? O que existia? Mulheres. Mulheres é o nosso sujeito, certo? Na rua aqui está dando ideia de lugar, então é um adjunto adverbial de lugar. Então tem de ficar atento a isso. O verbo haver, sendo substituído, podendo ser substituído por existir, ele é um verbo impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Agora, se apareceu o verbo existir escrito, verbo existir é verbo pessoal, ele tem sujeito. Você vai procurar o sujeito dele, ok? Então vamos aqui para a nossa questão.
A banca quer a alternativa que está em desacordo com as normas de concordância verbal. Então vamos lá. Mas sempre existem, olha só, sempre existem traços que traem a idade. O verbo que apareceu escrito aqui foi o verbo existir. Viram? Não foi o haver, verbo existir. Verbo existir é verbo pessoal, ele tem sujeito. Então você vai procurar o sujeito dele e ele vai concordar com esse sujeito, com o núcleo desse sujeito. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, o existir vai ficar no singular. Se estiver no plural, o existir vai ficar no plural. Então, mas sempre existem o que, vou encontrar o sujeito, ele tem sujeito. O que? O que existem? Traços. O que existem? Traços. Traços que traem a idade. Então, traços aqui é o nosso sujeito, né? O núcleo do nosso sujeito está no plural. Portanto, o verbo tem de ficar no plural. Então, a letra A está correta. Ela quer, a banca quer a errada. Não vamos marcar a A. Letra B. Mas sempre há de haver traços que traem a idade. Observem que aqui apareceu a locução verbal. Há de haver. O verbo haver está escrito aqui, ok? Vamos tentar substituir por existir, mas sempre existe traços que traem a idade. Eu pude substituir. Então, esse verbo aqui é um verbo impessoal. Ele não vai para o plural. Ele fica na terceira pessoa do singular. Verbo haver, podendo ser substituído por existir, ele vai ser verbo impessoal e vai ficar na terceira pessoa do singular, ok? Então, mas sempre há de haver, mas sempre há de haver traços que traem a idade. Ok, o meu auxiliar ficou no singular, certo? Lembrando que o verbo haver, ele vai, se ele estiver em uma locução verbal, ele vai transmitir a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Então, se ele aparecer ali em uma estrutura de locução verbal, vai ficar no singular, tá? O verbo auxiliar não vai concordar, ok? Olha só, vamos observar isso na letra C. Mas sempre devem existir traços que traem a idade. Ó, apareceu aqui a locução verbal. Aqui não, né? Vamos observar o que eu falei na letra D. Aqui na C ainda apareceu o existir, ó. O verbo que apareceu escrito foi o verbo existir. O que eu disse para vocês? Quando o verbo existir aparecer escrito na oração, ele tem sujeito. Você vai procurar o sujeito dele e aí ele vai ter que concordar com o núcleo desse sujeito. Mas sempre devem existir. O que deve existir? Traços. Traços que traem a idade. Traços é o nosso núcleo do sujeito. Está no plural. Portanto, o verbo tem de concordar. Aqui nós temos uma locução verbal, ó. Dois verbos devem existir. O verbo que flexiona é o primeiro, é o verbo auxiliar, tá? Então, é o verbo auxiliar que vai concordar. Então, você não pode dizer, por exemplo, mas sempre devem existirem traços, devem existirem não, tá bom? O que flexiona ali na locução é sempre o primeiro, é o auxiliar. Então, mas sempre devem existir traços que traem a idade. Perfeita essa construção também. Então, até agora, todas estão certas. Agora, na D aqui, ó, é que nós vamos observar aquela questão que eu falei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Deixa eu ver. Ok. Olha só. Olha o que apareceu aqui na letra D. Mas sempre podem haver traços que traem a idade.
temos uma locução verbal aqui. Podem haver. Podem é um verbo, haver é outro. Locução verbal. Em uma locução verbal, se o verbo haver aparecer ali e puder ser substituído por existir, você sabe que ele é um verbo impessoal. Não é isso? Como o verbo impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Essa impessoalidade do verbo haver, estando ele em uma locução verbal, vai passar para o auxiliar. Então, se ele fica na terceira pessoa do singular, se o verbo haver, como impessoal, fica na terceira pessoa do singular, o verbo que está acompanhando ele ali na locução verbal também vai ficar no singular. Então, vamos ver se nós podemos substituir o haver por existir aqui. Mas sempre podem haver, mas sempre podem existir. Então, eu pude substituir o haver por existir. Se eu pude substituir haver por existir, ele é um verbo impessoal e vai ficar na terceira pessoa do singular. Como ele está em uma locução verbal, essa impessoalidade dele vai passar para o verbo auxiliar, que é esse primeiro, ok? O verbo auxiliar, portanto, não pode flexionar. Ele tem de ficar na terceira pessoa do singular também. Então, o correto aqui seria, mas sempre pode haver. Mas sempre pode haver traços que traem a idade. Certo? Observou o verbo haver em uma locução verbal. Verifique se você consegue substituir esse verbo haver pelo verbo existir. Conseguiu substituir, ele é impessoal. E a impessoalidade dele passa para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar vai ter de ficar na terceira pessoa do singular também. Então, a alternativa que está incorreta aqui, ó, é a alternativa D. Vamos ver aí. Mas sempre existe um traço que trai a idade. Sempre existe. O verbo que apareceu escrito foi o verbo existir. Verbo existir tem sujeito, então você vai buscar o sujeito dele. Você vai perguntar a esse verbo: o que existe? Um traço que trai a idade. O núcleo do nosso sujeito está no singular, portanto, o verbo tem de ficar no singular, concordando com esse núcleo. Perfeita a construção, certo? Então, a nossa alternativa, o nosso gabarito aí é a alternativa D. As bancas cobram muito essa questão do haver como verbo impessoal e gostam muito também de colocar, misturar, né, o haver com existir, porque o candidato já memoriza que o haver é impessoal. Aí ele olha o existir e acaba automaticamente achando que é impessoal também. E não é. O verbo existir tem sujeito, ele é pessoal. Número 2. Negar as mudanças climáticas também é um recurso daqueles que preferem escapar de uma realidade com a qual não sabem lidar. Uma variante possível para o trecho acima, mesmo com as alterações de sentido, então vai, né, haver alterações de sentido, mas a correção gramatical é preservada. A correção gramatical é preservada. Então, vamos ver qual é a correta. A banca aqui, ela está trabalhando com a regência do verbo preferir. Cuidado, cuidado. O verbo preferir, você pensa da seguinte forma: quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Então, eu prefiro café a chá.
Eu prefiro café a chá. Quem prefere, prefere alguma coisa a alguma coisa. Não é prefiro café do que chá. Prefiro café a chá. Não é do que chá, tá? E outra coisa, você não vai usar aqui nenhum intensificador. Você não vai dizer prefiro mais café do que chá. Prefiro 1000 vezes café do que chá. Não, você não vai usar intensificador. O verbo preferir, ele já engloba, né, essa intensidade aí. Você não vai colocar, se você escrever prefiro mais café a chá, está errado, tá? Não pode usar esse intensificador, certo? Então vamos lá, letra A. Preferem escapar de uma realidade a mudar. Olha só, a maldade da banca. Quem prefere, prefere alguma coisa a alguma coisa. Mas aqui, ó, observe um detalhe. O a, ele apareceu craseado. E diante desse a craseado, o que nós temos ali é um verbo. Você não usa crase antes de verbo. Nunca, nunca vai usar crase antes de verbo. Então, errada essa questão aqui, alternativa A, errada. Não pode ter essa crase aqui, tá? Letra B. Preferem antes escapar de uma realidade do que não. Você não vai usar o do que. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Letra C. Preferem escapar de uma realidade que mudar de comportamentos. Aqui nem usou nenhuma preposição. Agora na D. Preferem escapar de uma realidade a mudar comportamentos. Ok, perfeita aqui a construção na alternativa D. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra, tá? Lembrando que o A ali, né, está sem crase, ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Vamos para a questão de número 3. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, não deixe para depois, tá? Já se inscreva, porque toda semana tem correção de questões e, como eu falei, questões elaboradas por diversas bancas. Depois também não deixem de clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, para que você possa estar conosco lá no nosso grupo e para que possa receber, né, esses materiais aí com antecedência, tá bom? A educação climática é uma ferramenta-chave para a popularização e a democratização da agenda climática. A expressão destacada nessa frase tem a função de. Vamos lá. O que é uma ferramenta-chave? A educação climática. A educação climática é o nosso sujeito. Observem que apareceu o verbo ali, vem do verbo ser. É um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma característica atribuída a esse sujeito. Essa característica atribuída ao sujeito é o que nós chamamos de predicativo. É o predicativo do sujeito. Se você vir o verbo é, você já sabe que o que vai aparecer depois dele é, obrigatoriamente, um predicativo do sujeito. É uma característica atribuída ao sujeito. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, predicativo, tá? A banca nem especificou ali, né, se era do objeto ou do sujeito, mas nós sabemos que é o predicativo do sujeito, a característica atribuída ao sujeito. Agora, na número 4 nós temos é que
como eles já gozam de liberdade para sair, festejar e comemorar. O conectivo como está exprimindo sentido de, está exprimindo sentido de causa, tempo, modo, comparação, concessão. Então, olha só, o como, ele pode nos trazer ideia de causa, ele pode nos trazer ideia de comparação, ele pode nos trazer ideia de conformidade. Se eu falo assim, ó, ele canta como um anjo. Ele canta como um anjo. E fiz a prova como você orientou. Fiz a prova como você orientou. E como você não veio, fui embora. Como você não veio, fui embora. Observem que apareceu como nas 3 orações, nos 3 períodos. Mas eles nos trazem ideias diferentes. Ele, né, o conectivo como ali, ele nos traz sentidos diferentes. Na número 1, quando eu digo ele canta como um anjo, esse como está nos trazendo uma ideia de comparação. Uma ideia de comparação. Ele canta como um anjo, ele canta como um anjo canta. Então, há uma ideia de comparação. Na 2, fiz a prova como você orientou. Eu fiz a prova conforme você orientou. Eu fiz a prova segundo a sua orientação. Então, aqui está dando ideia de conformidade. Uma ideia de conformidade. Agora, na 3, como você não veio, fui embora. Já que você não veio, fui embora. Observem que agora nós temos aqui uma ideia de causa. Uma ideia de causa. O que aconteceu primeiro? O que você tem que pensar? Olha, ideia de causa e consequência. Ó. Causa e consequência. Causa e consequência. Que não é nem concessão, não, tá? Que eu acho que eu falei concessão naquela hora. É de consequência, né? Ideia de consequência. A causa é o que acontece primeiro e que gera uma consequência. A causa é o que acontece primeiro e vai gerar uma consequência. Então, quando você diz aqui, como você não veio, fui embora. O que aconteceu primeiro? Primeiro eu fui embora ou primeiro você não veio? Primeiro você não veio, não é isso? Deixa eu achar a pontinha do pincel aqui. Deixa eu observar como está aparecendo para vocês. Ok. Então, olha só. O que aconteceu primeiro? Né? Primeiro a pessoa não veio. Como você não veio, qual foi a consequência disso? Fui embora. Eu fui embora por causa disso daqui, porque você não veio. Então, a oração, ó, na qual o como está aparecendo, é uma oração que está nos trazendo ideia de causa, ok? Quando o como nos trouxer essa ideia de causa, você vai conseguir substituí-lo por essa expressão, já que. Então, vamos observar esses sentidos aqui no nosso enunciado, na nossa questão. É que, como eles já gozam de liberdade para sair, festejar e comemorar. Olha só, é que
já que eles gozam de liberdade para sair, festejar e comemorar. Então, aqui nós temos uma ideia de causa, e é a ideia com a qual a banca mais trabalha, tá? Essa ideia de causa, ok? Vamos lá, vamos para a nossa questão 5. Questão 5 vai trabalhar com orações subordinadas. O conectivo ali, né? Iniciando oração subordinada. Saber se o outro já havia arrumado um ninho para ele pôr seus ovos. A oração destacada nessa frase é classificada como, aí ele coloca aqui, adverbial concessiva, não tem essa ideia de oposição ali, né? Não tem essa ideia de oposição ali no nosso período. É condicional, adverbial condicional. Condicional dá a ideia de condição. Saber se o outro já havia arrumado o ninho. Dá essa ideia de condição. Se eu falar bem assim, ó. Se eu receber, sairemos. Se eu receber, dá a ideia de condição, ok? Agora, aqui na nossa questão, nós não temos essa ideia de condição. Então, nós descartamos. A oração destacada nessa frase é classificada como adjetiva. Quando a oração é adjetiva, você tem de ter ali um pronome relativo. Para ser oração subordinada, adjetiva, você precisa ter um pronome relativo iniciando a oração. E o ser não é pronome relativo. Descarta a letra C. Letra B, substantiva. Observem que nós conseguimos substituir toda essa oração na qual o ser está aparecendo pela palavra isso. Eu consigo substituir toda a oração na qual a conjunção ser está aparecendo pela palavra isso. Olha só. Saber, saber o quê? Saber isso. Se o outro já havia arrumado o ninho. Viram? Sempre que você conseguir substituir toda a oração na qual se apareça, ou que o que apareça, por isso, essa oração é uma oração subordinada substantiva. Se eu disser assim, ó, ela disse que chegará tarde. Ela disse que chegará tarde. Nós temos dois verbos aqui, disse e chegará. Então, nós temos duas orações. Eu vou cortar sempre no que. O que sempre vai iniciar uma oração. Agora, eu poderia substituir toda essa oração aqui, na qual o que está aparecendo, pela palavra isso. Não poderia? Poderia dizer, ela disse isso. Ela disse que chegará tarde, ela disse isso. Se eu conseguir, né, substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso, essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva, ok? Então, aqui nós temos uma oração subordinada substantiva. Agora, é uma substantiva predicativa ou é uma substantiva objetiva direta? Se ela é objetiva direta, ela está ocupando o lugar de um objeto direto. E o objeto nós sabemos que completa sentido de verbo direto sem preposição. Saber é um verbo. Agora eu vou saber o quê? Eu vou saber isso.
se o outro já havia arrumado o ninho. Então, toda essa oração aqui, ela está funcionando como complemento do verbo saber, um complemento sem preposição. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? O que está aqui na letra A. Nosso gabarito é a letra A. Bonito isso, né? Bonito isso. Agora, a número 6 é a nossa última? Não, é a nossa penúltima questão. Vamos lá. Para lhe dar uma notícia grave, a primavera chegou. O termo destacado exerce a seguinte função sintática: de sujeito, de complemento nominal, de objeto indireto, de adjunto adverbial, de adjunto adnominal. O lhe, gente, é importante que você estude as funções que esse lhe pode exercer. Em algumas situações ele pode ser o sujeito, sim. Em algumas ele pode ser objeto indireto, ok? Isso daqui é o que mais aparece, né? O lhe como objeto indireto. Ele pode aparecer como um adjunto adnominal, ok? Ele pode aparecer como um complemento nominal. Então, você precisa de observar e estudar essas funções ali do lhe. No nosso curso de língua portuguesa, Desbancando a Banca, que é o completo, né, o português total, lá nós temos aulas sobre isso, tá? Por isso que eu disse, se você está se preparando para qualquer concurso público, esse curso é para você. O link está abaixo aí na descrição do vídeo. Mas o que que nós vamos observar aqui, ó? Para lhe dar uma notícia grave, nós temos o verbo dar. E o verbo dar, ele é um verbo transitivo, direto, indireto. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, dá o quê? Uma notícia grave. Mas dá a quem? A esse lhe aqui. Então, ele vai dar uma notícia grave a esse lhe. Vai dar a quem? A esse lhe. Esse lhe está no lugar ali, né? Dessa pessoa que vai receber essa notícia grave. Então, quem dá, dá alguma coisa a alguém. Dá o quê? Uma notícia grave, objeto direto. A quem? A esse lhe, que é o nosso objeto indireto, porque nesse contexto o lhe está completando o sentido do verbo. O que completa o sentido de verbo é objeto, né? E o lhe, ele funciona como objeto indireto, ok? Então, na 6, o gabarito é alternativa C. Agora, 7. Essa 7 derruba meio mundo de candidatos. E por que derruba? Porque o candidato tem um vício de querer encontrar complemento do verbo antes do sujeito. Quando você vai fazer uma análise sintática, você precisa seguir uma sequência. Qual sequência é essa? Você vai encontrar primeiro o verbo, depois você vai encontrar o sujeito e só depois você vai encontrar complemento do verbo, tá? Então você vai encontrar o verbo depois do sujeito, porque senão você cai na pegadinha da banca. Olha como você cai na pegadinha da banca. Se eu falo assim, ó, chegou o homem. Chegou o homem estranho. Vamos acrescentar aqui. Chegou o homem estranho. Qual é o nosso verbo? Chegou. Qual é o vício das pessoas? Vício do Pablo Vittar. Elas vêm, elas vêm aqui e fazem o seguinte: chegou o quê? O homem estranho. Ah, então o homem estranho está completando o sentido do verbo
Esse verbo é verbo transitivo. Aqui, o complemento não começou por preposição, é objeto direto, verbo transitivo direto. Errou a questão. Errou a questão. Por quê? Porque não seguiu passo a passo. Fazendo essa pergunta aqui depois do verbo, o que você vai encontrar é objeto. Mas o que você tem de procurar primeiro é sujeito. E como que você encontra o sujeito? Fazendo a pergunta ao verbo, a pergunta antes do verbo. Então você vai perguntar aqui, ó, quem? Quem chegou? O homem estranho. Então, o homem estranho é o sujeito da oração. A oração aqui está na ordem inversa. Na ordem direta, ficaria assim: o homem estranho chegou. Olha como que facilita a sua vida. Mas a banca ela não vai facilitar a sua vida, ela vai colocar a oração na ordem indireta, porque ela sabe que vai te induzir a procurar primeiro o complemento. E aí você vai errar a questão. Então, siga esse passo a passo para que você não erre esse tipo de questão. Olha só, esse conhecido ditado popular ganha sentido quando chega à adolescência. Chega ao nosso verbo. Quem tem a síndrome do Pablo Vittar, um vício, né? Vai vir aqui e vai dizer assim, ó, chega o quê? A adolescência. Está completando o sentido do verbo, é objeto direto. Errou a questão. O que que você vai fazer? Vai seguir o passo a passo. Primeiro é o sujeito. Eu quero encontrar primeiro o sujeito. Já sei que chega ao verbo. Quero encontrar o sujeito. Eu vou perguntar ao verbo a pergunta primeiro. O que? O que chega? A adolescência. Então, a adolescência é o sujeito dessa oração, não é o objeto. Certo, gente? A ordem aqui, né? A oração está na ordem inversa novamente, tá vendo? Na ordem direta, nós teríamos a adolescência chega. Mas a banca vai fazer assim? Não. A banca não vai fazer assim, ela não vai facilitar a sua vida, ok? Siga o passo a passo que você não vai cair na pegadinha da banca. Então, essa é a nossa última questão, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal até agora, se inscreva, tá? Porque toda semana tem correção de simulado aqui. Clique aí no link abaixo, entre para o nosso grupo de estudos. E se você está se preparando para qualquer concurso público, o nosso curso Desbancando a Banca é para você. Nós temos também na plataforma as nossas turmas de questões, tá? Então, se o seu edital está na iminência de ser publicado, o que nós indicamos é que você faça a nossa turma de questões, tá bom? Porque lá nós trabalhamos com questões elaboradas pela sua banca. Então, você vai conhecer o perfil da sua banca, vai entender como a sua banca cobra aqueles conteúdos. Como que a sua banca cobra função sintática? A sua banca trabalha com acentuação ou não trabalha? A sua banca trabalha com figuras de linguagem ou não? O que você precisa priorizar, tá? Então você vai estudar de forma estratégica, objetiva, não vai perder tempo estudando o que não precisa ser estudado e nem vai negligenciar aquilo que precisa de fato ser visto ali. Ok? Então, até a nossa próxima aula, né? Até a próxima semana. Se não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva, tá? Até lá.